E nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, o delegado seguirá a sugestão da Aline e do Caio e deixará o geólogo escondida na aldeia do Índio. Ramiro acabará encontrando Vinícius à beira do rio, contará tudo ao patrão no mesmo instante. Armado seguirá em direção à oca do pajé. Jureci será encurralado por Antônio. O delegado vai aparecer no exato momento para tentar salvar o pajé das garras do vilão. No entanto, será a partir dessa cena que Vinícius conseguirá recuperar a memória. Jureci decide usar uma carta na manga contra o Antônio. Pega a caixa dos antepassados, se aproxima do geólogo e pergunta: agora que Vinícius recuperou a memória, tá preparado para fazer justiça? O geólogo dirá que justiça é tudo o que mais quer na vida. O pajé entrega a caixa nas mãos do rapaz e avisa que dentro daquela caixa tem um pior castigo que o Antônio poderá receber, mas que a caixa só poderá ser aberta quando o geólogo trouxer Antônio para dentro da oca. Vinícius pedirá ajuda ao Caio e ao Marino para pegar Antônio de jeito e levá-lo para dentro da oca do pajé. Marino e o Caio, mesmo sem saber o que tem dentro da caixa do índio, resolvem ajudar o geólogo. Antônio será levado à força para dentro da oca do índio. A caixa será aberta e algo chocante será retirada de dentro. Jureci vai fazer o ritual. Algo chocante será retirado de dentro da caixa e colocado na boca do ricaço. Antônio vai gritar e o público em casa vai ficar de cabelos em pé com o que acontecerá com Antônio. Tudo deverá acontecer depois que Aline, Caio e Marino se unir para proteger o geólogo Vinícius. O problema é que Ramiro acabará enxergando Vinícius à beira do rio. Luíde ouvirá Ramiro revelando ao patrão que viu o geólogo vivo na aldeia do Índio. Pasmo. Antônio pergunta: você tem certeza disso, rapaz? Aquele infeliz está vivo. Eu mesmo atirei a queimar roupa. Isso é impossível. Ramiro voltar a afirmar que viu o geólogo vivo tomando banho de rio e que provavelmente o índio salvou a vida do geólogo. Antônio pega sua arma e chama o capanga falando: venha comigo, Ramiro. Se aquele índio tiver escondendo o geólogo naquela oca, eu acabo com os dois de uma única vez. Luíde, que terá ouvido toda conversa dos vilões, faz uma ligação importante e avisa que Antônio e Ramiro vão à aldeia do índio fazer uma coisa horrível. Minutos depois, Jureci sentirá uma energia negativa. Verá Antônio se aproximando da aldeia. Confuso, o índio pergunta o que o ricaço faz ali. Antônio, cheio de raiva, avisa que fará uma única pergunta e, caso minta para ele, enviará o pajé para fazer companhia aos antepassados no mundo do além. Vinícius, percebendo o índio em perigo, permanecerá escondido. De repente, Antônio, Ramiro, Jureci avista o delegado se aproximando. Antônio será questionado pelo delegado o que o homem e o capanga fazem na aldeia. O ricaço responde: eu vim fazer algumas perguntas a esse índio e estou esperando uma resposta. Vamos, seu índio infeliz, responda logo o que eu perguntei. O delegado se mostrará um gênio. Falará aos vilões e ao pajé que a água do rio é excelente para tomar banho. Antônio acreditará que o Ramiro confundiu o delegado com Vinícius à beira do rio. Furioso, ele fala: espera, era você, Marino? Você é quem estava tomando banho nessas águas? Marino dirá que sim. Ramiro levará uma bronca gigantesca e os dois sem vergonhas deixam a aldeia. Será a partir dessa cena que o geólogo conseguirá recuperar memória. Jureci, ao ver sede de justiça nos olhos do Vinícius, pega sua caixa misteriosa e se aproxima do geólogo e pergunta se o rapaz quer fazer justiça contra o Antônio. Vinícius avisa que isso é o que ele mais quer na vida. Jureci revela que dentro daquela caixa existe uma coisa muito importante. Vinícius pergunta o que tem na caixa. O índio explica. Quanto a isso, Jureci não pode revelar antes do tempo. Vinícius tem que dominar Antônio, trazer o homem do mal aqui dentro da oca. Temos que colocar o que tem nessa caixa dentro da boca de Antônio. Uma coisa Jureci garante: Antônio receberá o pior dos castigos. Vinícius entra em contato com o Caio pedindo ajuda e diz: preciso da sua ajuda, Caio. Eu vou depor a favor da Aline, mas antes você e o Marino vão ter que me ajudar a trazer o teu pai à oca do índio. Confuso, o filho do Antônio pergunta o que o pajé fará com seu pai na oca. Vinícius deixa claro não saber, mas se o cão quiser que ele fale o que sabe ao juiz a favor da Aline, terá que ajudá-lo. Caio aceitará ajudar o geólogo pegar o Antônio e levá-lo para dentro da oca do pajé. Minutos depois, Marino e o Caio chegam na aldeia. Vinícius e Jureci explicam o que terá que ser feito. Marino comenta: espera, vocês querem invadir a casa do Dr. Antônio? Sequestrar o homem e trazer para cá? Mas isso é crime. Eu não posso deixar fazer uma coisa dessas. Vinícius avisa que se ninguém parar o Antônio, o homem continuará fazendo maldades com todos na cidade. Caio fala que o geólogo tá certo. Meu pai precisa de um susto. Chegou a hora do Dr. Antônio sentir na pele o mesmo medo que causa nas vítimas. Marino pedirá para saber o que querem fazer com o ricaço ao trazê-lo à aldeia. Jureci avisa que dentro da oca tem uma caixa como um presente especial para o Antônio. Sem imaginar que presente é esse, Marino aceita participar do plano.
Jurecê, ao ver o delegado, Caio e o Vinícius partindo em direção à casa dos La Selva, entra na oca, pega a caixa nas mãos e fala a si mesmo: de hoje não passa. Depois de vários anos, enfim Jurecê dará a Antônio o presente dessa caixa. Antônio jamais vai esquecer desse dia. Enquanto Caio, Vinícius e o delegado caminham em direção à casa dos La Selva, dentro da residência do vilão, Antônio, sem imaginar no que está prestes a acontecer com ele, avisa Angelina que vai descansar no quarto e não quer ser incomodado por ninguém. O ricaço entra no quarto, deita na cama e dorme um sono profundo. Pelos fundos da casa Vinícius, Marino e o Caio entram na residência sem que sejam notados. Vinícius avisa ter um plano genial para pegar o Antônio de jeito. Marino pergunta que plano é esse. O geólogo revela detalhes do plano. Caio acha o plano arriscado, mas avisa que a ideia é sensacional. Os três seguem em direção ao quarto do vilão. Chegam na frente da porta. Caio olha nos olhos do geólogo e volta a perguntar: tem certeza que vai querer fazer isso? Vinícius dirá que sim. Ele entra no quarto sozinho e tranca a porta. Caio e o delegado do lado de fora do quarto caminham em direção ao escritório do vilão para a segunda na parte do plano. Do lado de dentro do quarto, Vinícius avista Antônio dormindo. Puxa o pé do homem e se esconde. Antônio, atordoado, acorda, levanta da cama, troca de roupas e lembra que alguém puxou o seu pé. Mas o que está acontecendo aqui? Quem puxou o meu pé? De repente ele escuta uma voz sussurrando, chamando Antônio. Começa a tremer inteiro de medo, olha de um lado para o outro e fala: que voz é essa? Não pode ser, ele tá morto. Vinícius aparecerá na frente do vilão. Antônio arregala os olhos de pernas bambas, suja toda a cueca. Vinícius tocará o terror ao falar: eu tô morto, Antônio. Lembra? Você mesmo atirou em mim. Eu tô mortinho da Silva. Paralisado, o vilão continuará sem reação. Vinícius pegará ainda mais pesado ao afirmar: eu voltei para me vingar de você. Tem um presente que jamais vai esquecer na vida. Antônio começa a gritar pela Angelina. A governanta abre a porta. O que foi, doutor Antônio? O que está acontecendo aqui? Minha Nossa, o senhor está todo sujo de fezes. O ricaço notará que o geólogo não está mais em lugar algum. Ele estava bem aqui, eu vi. Apavorado, Antônio decide ir até o escritório pegar suas armas. Ao chegar no local, abre o cofre e percebe que as suas armas sumiram. De repente o geólogo entra no escritório, tranca a porta e fala: tá pensando que vai fugir do seu destino, doutor Antônio? Eu voltei dos mortos para me vingar. Antônio começará a passar mal. Vinícius se aproxima um pouco mais, fazendo Antônio cair ao chão desmaiado. Caio e o delegado aparecem. O geólogo explica: deu certo, pessoal. Agora temos que sermos rápidos. Doutor Antônio não pode acordar antes de chegarmos à oca do Jurecê. Enquanto eles não chegam na aldeia, Jurecê, com a caixa dos antepassados nas mãos, acende a fogueira e fala a si mesmo: a hora da caixa ser aberta está chegando, e que depois que a caixa for aberta tudo será diferente. O pajé verá o Antônio desacordado sendo arrastado para dentro da oca e amarrado a uma cadeira. O índio, com a caixa nas mãos, fala: chegou a hora da justiça ser feita. Caio e Marino, vocês não podem ficar aqui dentro. Somente Vinícius e Jurecê vão fazer o que tem que ser feito. Cabreiros, Caio e o delegado saem da oca. Avistam Aline se aproximando. A viúva pergunta o que está acontecendo dentro da oca. Caio explica que o pajé pediu para ficar somente Vinícius e ele e o Antônio dentro. A viúva pergunta: o teu pai tá lá dentro, Caio? Mas isso é muito perigoso. Marino afirma confiar no pajé, que o índio usará uma caixa para transformar o Antônio. Do lado de dentro da oca, o vilão desperta e percebe estar amarrado. Olha em direção ao pajé e ao Vinícius e fala: você estava vivo esse tempo todo. Então o Ramiro estava certo. Esse índio infeliz estava cobertando você. Isso não vai ficar impune. Eu vou acabar com esse pajé e toda a família dele. Jurecê dirá que chegou a hora do Antônio receber um presente especial. Sem imaginar o que tem dentro da caixa, o ricaço voltará a afirmar que acabará com a vida dos dois assim que conseguir sair dali. Vinícius fala: mas quem disse que vai conseguir sair daqui, doutor Antônio? Hoje o senhor vai receber o pior castigo da sua vida. O ricaço pergunta o que estão pensando em fazer com ele. Jurecê explica: calma, Antônio, não precisa se preocupar. Isso é justiça, não é vingança. Dentro dessa caixa, Jurecê guardou durante anos presente para Antônio, e o dia de entregar presente a Antônio chegou. O vilão pergunta o que tem dentro da caixa. Jurecê avisa que em poucos minutos abrirá a caixa e o grande presente do Antônio será revelado. Jurecê abre a caixa. Antônio, apreensivo, apenas observa. Vinícius fala: então é isso, esse é o grande presente, pajé. Jurecê dirá que sim, que Antônio La Selva jamais esquecerá na vida. Do lado de fora da oca, Aline, Caio e Marino percebem que o ritual está demorando mais do que o normal. Escutam gritos de socorro. Caio se apavora. Aline pede calma. Caio, eu sei que é o seu pai, mas Jurecê sabe o que está fazendo.
Marino, com medo que as coisas fujam do controle, avisa que vai esperar apenas 10 minutos e que em seguida invadirá o local para ver o que está acontecendo. Do lado de dentro da oca, Antônio, apavorado ao ver o que tem na caixa, comenta: "Vocês não podem fazer isso comigo. Tira isso de perto de mim. Alguém me ajuda." Vinícius fala: "Cala a boca. Você quer ajuda? Naquele dia eu também queria ajuda e você me caçou com seus capangas feito um bicho marcado para morrer no meio dessa mata." Jureci pede para Vinícius abrir a boca de Antônio. Jureci vai colocar essas folhas dos antepassados na boca de Antônio. Vai engolir e depois o castigo vai acontecer no corpo de Antônio. O vilão avisa que não vai engolir aquilo coisa nenhuma. Vinícius avisa que vai engolir sim. Vinícius pega o Antônio de jeito e manda o pajé empurrar: "Que eu tô segurando o infeliz." Do lado de fora da oca, Caio ouvirá Antônio gritando por socorro ao lado da Aline e do Marino. Eles invadem a oca e percebe que Vinícius e Jureci deram alguma coisa para Antônio engolir. Ele pergunta: "O que deram para o meu pai? O que vocês fizeram ele engolir?" Jureci avisa que isso todos vão perceber em alguns minutos. De repente Antônio cairá ao chão se retorcendo inteiro. Marino se aproxima e percebe o homem espumando pela boca. Caio se ajoelha ao chão. "Pai, o que está sentindo? O que está acontecendo com ele, pajé?" Marino chama: "Vamos, Caio. Precisamos levar o teu pai a um hospital com urgência. Se acontecer o pior, vamos ser responsabilizados por omissão de socorro." Jureci avisa que nem mesmo os médicos saberão o que está acontecendo no corpo do Antônio. Eles partem em direção ao hospital. Antônio será colocado em oxigênio. O médico dará as primeiras informações ao Caio, Aline e ao Marino. Ainda é muito precoce afirmar alguma coisa, mas está acontecendo algo muito estranho com o doutor Antônio. Em todos os anos de profissão, jamais tinha visto algo parecido. Já atualizei o estado clínico do paciente. Caio dirá a Aline e ao delegado: "Está arrependido de ter aceitado deixar Jureci e o Vinícius sozinho com seu pai." Aline pergunta o que tinha dentro da caixa. Marino diz: "Isso é o que queremos saber, Aline. Eu acho que deram alguma coisa pro doutor Antônio comer." De repente eles percebem uma movimentação estranha acontecendo no hospital. Médicos e enfermeiros correndo para dentro da sala do Antônio. Caio, ainda mais preocupado, avista a Agatha aparecer perguntando o que está acontecendo com o ricaço. Aline avisa que Antônio passou mal e está sendo acompanhado por médicos. De repente o médico da família retorna com novas informações. Agatha, aflita, pedirá informações precisas do que exatamente está acontecendo com o marido, Aline. Caio e Marino, atentos, escutam o médico falar: "Como adiantei a vocês, há poucos minutos atrás, isso que está acontecendo com o doutor Antônio, jamais vi algo parecido em toda a minha vida. Antes de revelar detalhes, eu preciso saber o que deram para ele comer." Caio dirá que essa informação ninguém sabe. Na oca do índio, Vinícius perguntará ao pajé o que está acontecendo com o vilão. Jureci fala: "As folhas que Antônio comeu vão trancá-lo em uma prisão profunda. Antônio ouvirá tudo ao seu redor, mas não poderá se comunicar com mais ninguém para sempre." No hospital, o médico avisa que o Antônio recuperou a consciência, mas algo inexplicável está acontecendo. O médico dirá que Antônio está em um estado raro vegetativo. Antônio ficará em uma prisão no próprio corpo. Caio assumirá os negócios do pai. Será o novo sucessor e levará a Aline para morar na Casa La Selva. O capítulo de hoje foi realmente espetacular. No capítulo de amanhã veremos Angelina sentir medo de Irene. A Nelly comenta com Lucinda que suspeita que Hélio seja filho de Agatha. Agatha pede a Hélio para ajudá-la a recuperar tudo que a família de Antônio roubou de sua família. Irene e Antônio assinam o divórcio. Agatha fica espantada ao receber uma declaração de amor de Angelina e, para garantir que a funcionária de Antônio seja sua aliada, finge que ficará com ela depois que reaver os bens de Antônio. Caio promete ajudar a Aline na reforma de sua casa. Lucinda desconfia que Tadeu está traindo. Irene manda entregar um caixão de presente para Agatha durante o casamento da rival com Antônio. O capítulo de hoje foi realmente espetacular. Se você assistiu até o final, isso significa que você é uma pessoa muito especial. Você sabia que as novelas são consideradas um espelho da sociedade brasileira, que reflete as transformações culturais e regionais do país? Elas estimulam a discussão de temas contemporâneos, apresentam diferentes culturas e costumes e ainda inspiram sonhos e fantasias. Que esse vídeo, a partir desse capítulo, possa estimular em você sonhos de conquistar grandes realizações. Gostaria de aproveitar
para te agradecer por ter assistido até o final e que você tenha uma noite de descanso abençoada. Deixe sua opinião nos comentários e me diga o que você achou do capítulo de hoje. Aproveita e me diga de qual cidade você está assistindo a novela. Deixe o like, se inscreva no canal e ative as notificações, pois ainda tem mais novidade da novela para assistir. Beijo, beijo, meus amores.